Respirando suavemente. Amigos queridos, companheiros de caminhada, vamos serenando nossos corações, respirando profundo e suavemente e nos conectando com o alto, com o Pai Maior, com os nossos guias, mentores espirituais e nos conectando com a Casa Lucas de Assis, com toda a egrégora, Tia Ziza, Lucas de Assis, São Francisco, irmãos franciscanos, irmãs Clarissas, e vamos nos conectando com a equipe encarregada do estudo, do conhecimento, do aprendizado. Pai de infinita bondade e misericórdia, derrama sobre nós as tuas bênçãos de sabedoria, de conhecimento, de aprendizado, para que possamos nos melhorar diariamente. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Ainda no capítulo 8 do livro Paulo e Estevão, A Morte de Estevão. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias. Na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos, entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado para aconchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Gisiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, ciciava. A morte não separa os que se amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente, numa expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente: podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima, enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail, murmurava ainda como num sopro, vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor, no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis, mas o próprio noivo, transformado em verdugo por um terrível engano. Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta. Conchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes.
Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um Pai amoroso que estivesse invisível. Senhor Deus, Pai dos que chorara, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, os prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, na alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. E enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarcense aproximou-se de senho carregado e falou com austeridade. Abigail, tudo está consumado e tudo terminou, também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Jezeel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo o que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que ali haviam sido reservadas. E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação. Num momento chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo essa ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado não só diante da mulher, com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo, ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Gesiel era o meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso
te considere um carrasco. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. Doutor da lei rígida e implacável, devia sufocar o homem para sempre. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então abandona-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope? Mas afinal, por que odiaste tanto a meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré, esclareceu o contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-se diante da cidade inteira. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro, que morrera na cruz como malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole do berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos, que lhe não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz? As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. Que é isto? Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, atalhou o moço tarcense, desejoso de antecipar explicações. E, como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Daí a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo, disse bondoso, espero partir na próxima semana para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão
e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo, e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente provido no meu cargo. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguiu o generoso rabino, solicitamente tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-lo. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz, e eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: Não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões. Mas para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia, estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência, chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos, mas em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que minhas novas ideias e atitudes certo provocariam, buscarei a solidão para encontrar a verdade. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando numa atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando, venerando o mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou: Já sei o teor da tua resposta íntima. Julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode, mas não me leves ao enfado das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor, e espero não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Concede, Saulo. É o último obséquio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Debalde erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, demonstrava o profundo alinhamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino, mas até o pôr do sol foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto,
a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Paulo foi exposta comovedoramente, e dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la. E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai, Abigail tivera a febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De seio carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. E enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido no vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém com intenção de não mais voltar a Jope. Final de capítulo. Bom, então, só para fechar esse capítulo, a gente até comentou essas questões na semana passada. Qual é a figura mais importante que vai dar a ascensão, a condição para a ascensão do Saulo, convertido lá em Damasco? É o Gamaliel. Se não fosse o Gamaliel, né, nós já tínhamos frisado isso, dificilmente o Saulo não teria tido uma investida muito mais profunda e sangrenta contra os cristãos primitivos, como já naquele pedido que havia feito o Gamaliel para soltar o Pedro, o João, e um deles era o Tiago, né? O Tiago menor. Agora, ele cedeu, através da influência dele, ele mesmo foi convertido ao cristianismo antes de desencarnar, né? Porque ele recebeu os escritos do Levi, e isso, olha quantas tentativas que o mundo da luz fez ver abrindo assim a porta psíquica do Saulo para ver se ele se dava conta, né? Então foi com Gamaliel, foi com aquele que quando ele fez aquela visita lá na Igreja do Caminho, né? Que na realidade aquela hospedaria que recebiam todos os enfermos e todos aqueles abandonados, e ele lá viu aquele outro judeu que se interpôs contra ele, fez rogativas para ele, e na realidade até colocou a situação da lei de Moisés, e aí ele disse, como um homem desse vai estar aqui também, mas está enfermo, mas que mundo é esse que converte a todos, e aí são sortilégios, aí eles começam assim, quando tu não encontra as respostas, né, para as investidas do mundo da luz, para a ascensão espiritual, para o transcendental que nos liga assim ao perfeito, a gente fica achando, há uma tendência humana pela imperfeição de achar que tem uma força oculta que atua no nosso psiquismo. Então, eles lá vêm com essas coisas. É o sortilégio. Isso tem até hoje. Tem muita gente, a gente estava falando agora no início, ali na nossa parte, nossa preliminar, que a gente conversou aqui hoje, sobre aquela questão dos espíritas. Muitos espíritas, né, que não estudam ou que são adeptos por entusiasmo momentâneo ou por respeito, e muitas vezes aquela sementinha que está lá, que não aflora, mas tem muito de temor também, que fica assim, em quantos ambientes que a gente vai e conversa, tu é espírita, tu vê espírito, aí já vê com aquela coisa, tem algum poder sobrenatural que possa me causar algum receio, algum medo? Isso que as pessoas têm. E vejo lá, há 2000 anos atrás, são sortilégios desses que possam interferir na minha vida e que estão sendo a causa das minhas agruras, das desventuras, dos insucessos, como o Paulo vai fazer, né? Porque achar mais adiante até, quando ele vê a
a ascensão espiritual, quer dizer, a conversão da Abigail, que ele vai, então, encontrar mais culpados. Mas aí, agora que a gente vai ver essa parte final, é o último mergulho aí do Saulo, né, nessa escuridão, não parou por aí, porque aí desencarna agora, morreu o Gesiel, né? E o Gesiel já convertido em Estevão, e ele vai ter agora uma nova investida. As trevas agora se reorganizam e ficam ainda um bom tempo se utilizando do orgulho do poder que ele está investindo, porque agora o Gamaliel se aposenta, vai para o deserto, sai de cena, e ele fica o todo-poderoso, o rabino que assumiu, impulsionado por um clamor popular ocasional, lá em Jerusalém, investido com o poder absoluto que ele tinha de sacrificar os cristãos. A Abigail se retira, não tem mais o Estevão, não tem mais o Gamaliel, e ele se sente o todo-poderoso. Ele fica agora, provavelmente, por volta de 8 meses a 1 ano perseguindo cristãos, né? Que foi investida final do mundo das trevas, a porta psíquica do orgulho, embevecido pelo poder, que fez com que ele cometesse mais deslizes que vão atormentar mais adiante depois da conversão dele. A gente vai compreender todos esse período. Dá para ler mais, né, Flávia? Vamos tentar agora. Tu leva esse capítulo até onde der, aí um pouquinho antes a gente para. Tá? Tá, combinado. Então, capítulo 9, Abigail cristã. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho, como se fora tocado de verdadeira alucinação ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade. Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarcense entregava seus maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Debalde, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediram complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero, incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e as esperanças da vida. Imputavam o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Odiá-lo-ia enquanto vivesse. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários, através de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo,
o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inolvidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Não mais voltar à casa de Zacarias, e embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. De vez em quando, sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva genuflexa, implorando-lhe amparo, com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes de vida. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retornar à antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas caridosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. E refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Contar-lhe-ia sua desesperação. Diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguiria destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas, no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado, ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão, em circunstâncias tão amargas. Esclareceria os detalhes de seus sentimentos. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração que jamais a esquecera. Beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia, começou dizendo, enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões, e para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se lívido.
Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de um mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos eu e Ruth para restituir-lhe o vício e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar, e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha. Mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Perguntou Saulo aflito. De modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento dessa casa eram de molde a causar-nos dúvidas e receios. Mas logo se verificaram melhoras positivas, após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade da tua ausência, disse estar ciente dos teus muitos afazeres e cargos políticos, referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes, e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te. Saulo quis dizer alguma coisa, enquanto Zacarias fazia uma pausa, mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continuava o marido de Ruth, temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros, à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade, que começava a minar o organismo. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Deu-se então um fato estranho. Abigail o encontrou em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Do carpinteiro? Atalhou Saulo, evidentemente contrariado. E depois? Tornou-se dedicada leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual. Mas Ruth ponderou ser essa agora a sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. E o fato é que não mais a vimos chorar, embora se lhe não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Depois de um suspiro, Zacarias terminava. E, contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade, que a devora devagarzinho. Dia a dia, vemo-la inclinar-se para o túmulo, como flor que tomba do hastil ao sopro do vento forte. Saulo experimentava indisfarçável angústia. Penosa emoção revolvia-lhe a alma generosa e sensível. Como definir-se? Esmagavam-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda a parte? O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade.
Mas, Zacarias, perguntou irritadiço o doutor de Tarso, por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou, pelo menos, nunca deverá admitir transigências. O interpelado recebeu a recriminação com serenidade e acentuou. Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. E, além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Desde que lhe vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa. E como Saulo estivesse engolfado em profundas cismas, sem saber o que responder, o bom homem rematou. Vem comigo, verás com os próprios olhos. O rapaz seguiu-lhe os passos, cambaleando. As ideias baralhavam-lhe no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas envenenavam-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela afeição maternal de Ruth, a moça de Corinto estampava no rosto um profundo abatimento. Muito magra, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando, renovava-se a dispneia com prolongada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse o remédio ao seu cansaço, através das brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. Flávio, Ao vamos parar por aí, vê-la... então. Tá, vamos. Vamos parar, porque senão isso aí agora vai até o fim, que ele vai querer encontrar as causas, né, do que aconteceu e vai se voltar à última investida dele contra esse Ananias, que foi quem doutrinou, quem deu para ela o acesso aos escritos do Levi, que é o Evangelho de Mateus. Até então, só tem o Mateus. A gente vê assim bem essa parte aí agora, que aí vem aquela última investida das trevas que ele persegue durante meses e meses os cristãos e cometendo injustiças absurdas, coisas que não estão relatadas aí, mas tem em outras informações do que ocorreu naquela época lá em Jerusalém, mas foi assim uma coisa pior do que foi com o Estevão, né? Porque o Estevão foi a lapidação pública, não. Ele a pretexto do poder que ele tinha, ele investia contra as famílias, ele, para pegar uma mulher, por exemplo, geralmente as mulheres são mais sensíveis a esse lado religioso, né? As mulheres que seguiam ao Cristo, e ele, para não se vingar diretamente das mulheres por ter o marido, ele inventava motivos para perseguir o marido, e aí, muitas vezes, a reação do marido e da própria mulher dava razão para que fosse expulso da cidade, preso o marido e expulsa a mulher com seus filhos, né? Como mais ou menos o que já havia acontecido no passado, que escravizavam as crianças e as mulheres. E isso ele fez não só a pretexto de perseguir os cristãos, mas investido do próprio poder, esse poder que, né, muitas vezes, é o que ocorre, muitas vezes a mistura de poder, dinheiro, religiosidade e sexualidade são coisas que estão muito juntas nesses comportamentos totalitários. E ele, a pretexto disso, com influência direta das trevas, provavelmente o que ocorreu foi isso, começou a sentir em alguns momentos em que ele conseguia dissipar o seu espírito, sentia saudades da Abigail. E ele recebeu, veja só, que está aí, está no próprio texto, que ele recebeu os convites e a informação de que ela estava doente. E o orgulho dele, assim, não vou visitar, ou vai ficar melhor, ou aquela coisa. E ele, a partir daí, ele tem um ímpeto mais adiante de fazer a visita a Abigail, que aí ele se defronta com essa situação. Aí, vê assim, ele, em vez de encontrar o motivo de toda aquela debilidade dela, daquela sensação de saúde debilitada que ela estava, e enferma mesmo,
ele teria sido a causa, não, ele vai querer encontrar quem é que foi que aplicou esse sortilégio, quem é que aplicou, quem é o novo feiticeiro, só pode ser aquele, o carpinteiro, o nazareno, e era, mas aí quem é que levou para ela esse conteúdo? Foi o Ananias. Então, ele está sempre transferindo as coisas e querendo encontrar aquilo que o fator humano sempre buscar o culpado. Então, trazendo para os nossos dias, quantas e quantas vezes a gente, antes de encontrar cada um seu caminho de Damasco, quantas e quantas vezes cada um de nós, pelas suas fraquezas, pelos seus insucessos, pelas suas derrotas, a gente quer encontrar culpados, e muito menos a gente quer encontrar as nossas faltas interiores, as nossas imperfeições, para encontrar a justificativa de possíveis insucessos na nossa vida. Por isso que sempre, quando a gente refere, é buscar sempre da obra, desses ensinamentos, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida e assim por diante, né? Então, mas agora, na semana que vem, a gente vai ver essa investida que ele vai patrocinar contra o Ananias, que aí vai se dar também, é uma passagem histórica que muda a humanidade, eu acho que é um dos fatores assim que muda o cristianismo, realmente a abertura de uma estrada de Damasco é a abertura do cristianismo para o mundo, que vai se dar, então, no próximo, né, no decorrer desse capítulo aí, no próximo capítulo, com o Paulo convertido. Então, vamos encerrar agora e levar nosso pensamento na gratidão, né, que sempre a gente agradece, multiplica esse nosso agradecimento ao alto, aos nossos amigos espirituais, às entidades que nos acompanham, a todas as entidades da Casa Lucas de Assis, aos nossos mentores, orientadores, ao qual nós também retribuímos o nosso compromisso pela disciplina de buscar cada vez mais ensinamentos do campo teórico, buscando colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas convivências, compartilhando esse conhecimento com todos aqueles que convivem conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Só então, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Francisco. Valeu. Boa noite. Obrigada, boa noite. Que venham os novos capítulos. Agora vem a parte, vai melhorar bastante. Grandes ensinamentos. É isso aí. Eu não sei, vai melhorar para depois vir a nova etapa, né? Vem um comparativo de aprendizado aí, né? Essa trajetória dele. Na realidade, nós estamos muito longe de todas essas situações, né? Alguma mulher já se sentiu uma Abigail? Difícil, né? A gente se sentiu um Gesiel? Difícil. Então, são exemplos luminares da nossa história que conviveram conosco, estiveram junto conosco encarnados, que servem de referência. Isso sempre, assim como o mais puro que teve de nós, que foi Jesus, é uma referência, né? Referência espiritual, e que sempre, quando diz até os espíritos superiores, que a gente tem dúvida do que fazer da nossa vida, quando está com uma dificuldade, um obstáculo, o que Jesus faria no nosso lugar? A gente poderia pegar qualquer um desses exemplos, o que uma Abigail faria no nosso lugar, o que um Gesiel faria no nosso lugar. Alguém estaria preparado para ver uma Abigail passar pelo que ela passou com o irmão, né, com o espírito, a alma gêmea dela, ser sacrificado pelo próprio noivo? É o que o sentimento humano que teria, que cada um pudesse passar por uma situação semelhante, não vou dizer igual, mas semelhante de uma outra forma, né, de alguém, né, ser vítima de uma situação como aquela ali, e o próprio algoz seu amor da sua vida. Pô, uma coisa absurda. O ímpeto humano seria o quê? De muita revolta, de ódio, de julgamento.